Bom dia, hoje, dia 12 de agosto, uma aula para a turma de agropecuária, primeiro C, no qual a gente vai falar de organelas celulares. E então eu vou começar compartilhando a minha tela. Então, no começo da aula, eu pedi para que vocês fizessem um desenho de célula, e geralmente o que tem na célula de um aluno, isso é muito normal, que isso aconteça, né? Tem só o envoltório de fora, que é a membrana plasmática, que a gente falou durante as últimas aulas, a gente falou de constituição de membrana e falou de transporte através da membrana. Se você ainda não viu a aula, passe lá no canal do YouTube, se inscreva aí, ai meu Deus, é, a, veja a aula, utilize, eu não sei se vocês utilizam com frequência, mas é muito útil, mudou muito a minha vida você acelerar a velocidade de reprodução do vídeo, né? Então, às vezes, se você quer procurar alguma coisa que te interessa mais lá no vídeo do YouTube, você bota lá, acelera duas vezes o vídeo, o professor fala um monte de coisa bem rápido, e daí você volta a velocidade normal no, no ponto que você quer falar. Então, a gente falou nas últimas aulas de composição de membrana. A membrana é basicamente feita de é, lipídio e proteína, e os lipídios são de um tipo muito especial, que é o tipo, os que são os fosfolipídios. Então, uma bicamada de fosfolipídio onde há proteínas mergulhadas, e por essa membrana acontecem processos de transporte celular, né, que atravessam as membranas. A gente falou na aula passada dos processos ativos e os processos passivos, e hoje a gente vai falar sobre a diversidade de estruturas dentro do citoplasma, dentro da célula. Então, voltando ao que eu estava falando inicialmente, no começo da aula eu pedi para vocês desenharem uma célula, e geralmente o que é desenhado é um núcleo e a membrana externa. E a membrana externa geralmente é assim, a forma arredondadinha, porque geralmente a gente pensa em célula animal, não pensa em célula vegetal, que é delimitada por parede, então geralmente tem uma forma retangular. Mas a gente já viu essa diferença, né? Uma célula que tem núcleo é uma célula eucariótica, diferente de uma célula procariótica que não tem núcleo. Aqui, ó. Então, esse aqui é um exemplo de célula animal. Tem um monte de organela aqui dentro que a gente vai falar hoje, basicamente nomes, né? E mostrar algum desenho dessa organela, para você ter uma imagem dela, mais ou menos como ela é, e o que ela faz. Vai ser muito importante, é um dos conteúdos mais importantes, embora também um dos mais chatos, mas é um dos conteúdos mais importantes de ensino médio de biologia no primeiro ano. Aqui um exemplo de célula vegetal, não? Então tem um monte de coisas também no citoplasma, no interior da célula. Tem um núcleo, assim como a célula animal. Então, célula animal e célula vegetal são células eucarióticas, e a diferença principal, né, de vista externamente, é a presença de uma parede celular. Então, ao invés de ter um formato, né, redondinho, que a gente costuma desenhar, tem um formato mais achatado, quadrado, né, hexagonal, depende do tipo de célula. E, menos comum ainda de a gente desenhar, é uma célula que não possui núcleo, que é a célula das bactérias, por exemplo, esse mundo de bactéria que tem no seu intestino agora, e mais um monte de outro lugar dentro do seu corpo, tem uma diversidade menor de coisas dentro do citoplasma. Não tem núcleo, como vocês podem ver, e tem pouquíssimas organelas, né? A gente costuma, né, por consenso, falar que tem uma organela só, que é a organela que a gente vai tratar logo de início. E aí, vale a pena frisar, o que é uma organela? Organela é um órgãozinho, né? Organela no sentido de um órgão no diminutivo é uma organela. Então, corresponde ao que seria no corpo humano, aos órgãos. Os nossos órgãos, dentro do nosso corpo, exercem algumas funções, né? Intestino absorve,
e também digere, fígado armazena glicogênio, metaboliza vários tipos de substância, coração bombeia sangue, cérebro manda impulso nervoso, cada órgão tem uma função específica dele. E cada organela tem uma função específica dentro da célula. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, é basicamente isso. Saber quem é e o que faz. Saber quem é e o que faz. Dá para saber isso de uma, assim, rápido? Geralmente não dá. Assim, de uma hora para outra a gente não fica sabendo. E se a gente, naquele momento, parece que memorizou, às vezes passa um tempinho sem ver, a gente já esquece. É, uma dica para facilitar isso, ver sempre. Outra dica, escrever, né? Tal coisa faz tal coisa, tal coisa faz tal coisa. Exercite, veja sempre, né? Esse é um segredo. Então vamos começar. A primeira organela que a gente vai, que eu vou falar para vocês, é o ribossomo. Ó, eu achei até um GIF bonitinho na internet, ó. Ribossomo é a única organela que vai estar presente em células que não sejam células eucarióticas, vai estar presente também em bactéria. E ribossomo é uma organela assim muito pequenininha, né? Geralmente quando a gente faz um desenho de célula, a gente representa por pontinhos, né, da célula, uma organela bem pequenininha, e essa organela vai ser responsável pela produção de proteínas. E aí, ó, vamos aproveitar esse momento. Vocês estão vendo aqui, né? Vocês estão vendo que eu estou mexendo na, na apresentação? Então, né? Uma proteína é um polímero de quê? Vai, fala para mim, vai. Não sei, não. O que a proteína é feita? Chuta aí uma letra. Eu prometo que só vou fazer uma vez, tá? Chuta uma letra. Ah, professor. Ah, sim, letra A. Aminoácidos? Aminoácidos, exatamente. Proteínas são polímeros de aminoácidos. Então, quando a gente viu lá na, nas primeiras aulas de, de biologia, sobre química da vida, bioquímica, a gente viu que proteínas eram, se a proteína fosse um muro, os tijolos seriam aminoácidos. E a proteína vai ter basicamente três funções. Uma que você nunca vai poder esquecer. A primeira delas é estrutural, por exemplo, proteína do músculo, o bife que você come é proteína. A segunda função importante, função de hormônio. Insulina é o clássico exemplo disso. E a terceira função, assim, que você nunca vai esquecer, você já deve estar lembrando só de olhar minha cara fazendo isso para você, é a função que acelera a velocidade das reações químicas. Proteínas que fazem isso têm um nome especial, e esse nome é enzima. Enzima. Então, todas as proteínas são compostas de aminoácidos e existe uma classe muito especial de proteínas que são os aminoácidos que aceleram a velocidade das reações químicas. Toda célula vai ter ribossomo e é o ribossomo que vai fazer essa coisa tão importante para a gente que são as proteínas. Se existe uma reação química acontecendo dentro de você, essa reação está mediada por um tipo de proteína, que vai ser uma enzima. Então, os ribossomos são muito importantes. E a gente vai passar um tempinho, né? Acho que no final do segundo trimestre, que é agora, falando sobre como o ribossomo trabalha. É importante a gente saber com um pouco mais de detalhe como o ribossomo trabalha, como ele pega a informação dos seus genes,
sabe? Os genes que determinam a sua linda cor de pele, os seus belos olhos, a ondulação do seu cabelo, se você é mais ou menos baixo, se você tem mais ou menos, maior ou menor capacidade respiratória, tudo isso quem determina são os seus genes de uma herança que às vezes é mais ou menos complicada, envolve mais ou menos genes, mas são esses genes que têm a informação para fazer o quê? Proteína. Então, com base nos seus genes, né, que são receitas basicamente de proteínas, você vai ser estruturado. Então, a gente vai ver com um pouco mais de detalhe daqui, né, a algumas aulas, como é que isso é feito, porque lá no terceiro ano, quando você for aprender genética, né, como é que basicamente como a herança de características é transmitida, vai ser importante você ter em mente que essa herança, no final de contas, é uma herança de receita, né? Você é mais ou menos parecido com seu pai e com sua mãe, porque você tem mais ou menos as mesmas receitas, entre aspas, né, que estão escritas nos genes, que são receitas de proteínas, que vão determinar biologicamente mais ou menos quem você é. Tá certo? Tudo bem? Tudo bem. E aí, pessoal, os ribossomos, eles podem estar no citoplasma, que você não vai conseguir ver, mas tem um monte de ribossominho aqui flutuando. Os ribossomos, eles podem estar livres no citoplasma, entre aspas, boiando ali no citoplasma, ou eles podem estar em cima de uma redinha, em cima de uma redinha de membrana. E aí a gente chega na próxima organela citoplasmática, que é o retículo endoplasmático. O que é o retículo endoplasmático? Retículo é redinha. Sabe cutícula? Você já tirou cutícula da unha? Sabe cutícula? Cutícula, se não me engano, é isso aqui, ó. Que fica aqui, não. Uma cutícula saindo. Tá vendo aqui, ó? Cutícula, quando você. Sabe quando você vai quando você ia na manicure? Você não ia na manicure, né? Você tirava essa própria cutícula, assim, né? Aqui, fica na beira da unha, assim. O que é cutícula? Cutícula é uma pele pequena. Cutis é pele. Né? Cutícula é uma pelinha. Retículo é uma redinha, é o diminutivo de rede. E uma redinha que está dentro, do citoplasma é um retículo endoplasmático, certo? É uma outra organela. E o retículo endoplasmático vai poder ser de dois tipos. Ou ele vai ser rugoso, ou ele vai ser liso. Se ele é rugoso, já comeram choquito? Sabe choquito? Existe ainda choquito, né? Choquito, aquele chocolate Claro que que tem. sim. Tem, existe, né? Ainda, choquito. Faz tanto tempo que eu não Sim. como choquito. Existe, sei lá. Choca- A superfície do choquito é uma superfície rugosa. E a superfície do. Fala outro chocolate aí, do. Ah, é um formato de choquito sabor negresco da. Ah, eu acho que é da caixa da Nestlé, que parece Ah, choquito também. que Então eu parece acho choquito. que pode. Desse eu não sei o nome. Eu só lembro o nome de choquito. Mas daí tem aquela superfície que é assim, meio ondulada, rugosa. Também. A superfície do choquito é rugosa. A superfície do lolo, sabe lolo? Sim. Ou prestígio, sabe prestígio? É da caixa da Nestlé, não lembro se é da caixa da Nestlé. A superfície Prestígio é desses Nestlé. outros não é rugosa, é lisa. E eu tô falando isso por quê? Porque quando a superfície do retículo endoplasmático é rugosa, ela é rugosa, tá vendo aqui esses pontinhos, ó? Aqui o retículo rugoso está em uma cor mais avermelhada, rosinha. E o liso está com uma coloração assim, rosa clara, salmão. Uma coloração salmão.
esses pontinhos que formam a superfície rugosa são os ribossomos. Eles são, a superfície é rugosa porque tem ribossomo. Logo, se tem ribossomo, ó, o que que ribossomo faz? Ribossomo faz proteínas. E se o retículo rugoso tem ribossomo, é porque ele faz proteína, tá certo? Retículo rugoso, função, fazer proteína. Retículo rugoso, fazer proteína. E se não tem os ribossomos, então não vai ser rugoso, não vai ser superfície de choquito, vai ser superfície de lolo ou outro chocolate a sua escolha, que você prefere, vai ser liso, não tem ribossomo, vai ser liso. E daí se vai ser liso, ó, eu vou facilitar, não sei se eu vou facilitar para você, ó. Vou fazer um negócio aqui para você, ó. Vai ser tararam, liso, porque ele faz lipídio. Ó, liso de lipídio, você gostou dessa grande vantagem? Eu falei para você aqui, ó. É liso de lipídio. Se ele não tem ribossomos, o retículo endoplasmático vai ser chamado de retículo endoplasmático liso e ele vai produzir lipídios. Aí, se você não tem saco para ficar falando retículo endoplasmático rugoso, professor, qual é a função do retículo endoplasmático rugoso? Ao invés de você falar isso, você pode falar assim, ó, hair. Hair é quando você não quer, quando você já está assim íntimo do retículo, você pode usar a expressão hair, retículo endoplasmático rugoso. Isso é a mesma coisa, opa, serve para o retículo endoplasmático liso. Hell. Às vezes, quando você se deparar com essas abreviações, aí você já vai saber. Um é retículo endoplasmático rugoso, faz proteína, porque ele é rugoso, uma vez que ele tem ribossomos na superfície, e se ele não tiver, ele vai ser liso. Então, se ele vai ser liso, ele vai produzir lipídio. Tá certo? Tá bom? Sem graça, né? Então, ribossomo, a organela que toda célula tem. Ribossomo faz proteína. O ribossomo pode estar livre no citoplasma ou em cima de membrana. Se ele estiver em cima de membrana, ele vai ser o retículo endoplasmático rugoso. Tem uma redinha dentro do citoplasma. Se a superfície do retículo não tiver ribossomo, ele vai ser liso, vai ser o retículo endoplasmático liso, e ele vai produzir lipídios. Certo? Certo. Então, vou passar para a próxima. Existe uma outra organela que lembra um pouco esse sistema de redes. Aqui é uma rede porque eles estão conectados. Ó. Você está vendo que tem como se fossem umas alças aqui, ó. Tá conseguindo ver no desenho? Tá, não tá? Ó, tem um monte de alça aqui. É uma rede porque elas se conectam. Existe uma outra organela, né, parecida com o retículo, só que não forma essas redes. Não forma essas redes e geralmente não está aqui perto do núcleo. O retículo endoplasmático, geralmente, ele é uma projeção das membranas do núcleo. Tem uma outra organela que lembra, porque é um monte de membrana, só que não forma rede, né? Forma como se fosse um monte de bolsas achatadas, sem conexão por redes e que não está perto do núcleo. Essa organela é chamada de complexo golgiense. E o complexo golgiense, às vezes nos livros mais antigos, às vezes chama de complexo de Golgi também. Golgi é o nome do sujeito que primeiro descobriu essa organela. Tipo, se um dia eu descobrisse uma organela, ia chamar complexo de Capillari. Tipo, tava lá o Golgi, Camilo Golgi, descobriu uma estrutura esquisita dentro da célula e, é, para homenageá-lo, falaram, deram esse nome, complexo de Golgi, o complexo golgiense. Quais são as principais funções do complexo golgiense? Ó, uma é, acho que é a mais importante, né? É um conjunto de
de duas funções principais. Ela empacota coisas e secreta coisas. Como assim ela secreta coisas? E que coisas são essas que ela empacota? As principais coisas que o complexo Golgiense empacota, coloca em pacotinhos de membrana, é proteína e lipídio. Veja bem, se o complexo Golgiense ele empacota proteína, ele está recebendo essa proteína de quem produz proteína. É aqui, ó, essa figura aqui, ó, é parecida com a figura anterior. Aqui tem o núcleo em verde e aqui tem o retículo endoplasmático. Esse aqui de cima é de um tipo e esse aqui de baixo é de outro tipo. De qual tipo é esse aqui que eu estou passando o cursor do mouse? Só tem dois tipos. O tipo rugoso e o tipo liso. Esse aqui é qual? Professor, do jeito que você está apresentando, não dá para ver o seu cursor do mouse. Sério? Aham. Então agora deu? Ah, tá, agora sim. E Esse aí para mim pega. eu acho que é o rugoso. Eu acho que é o rugoso também, porque não parece choquito? Não, não parece. Mas tem um monte de coisa em cima, um monte de bolinha em cima, que são os ribossomos. Então, esse aqui é o retículo endoplasmático rugoso e esse aqui é o retículo endoplasmático liso. E o retículo endoplasmático rugoso faz proteína. O complexo de Golgi, ele empacota, né, principalmente proteína e lipídio. Então, quando o complexo de Golgi desculpa, o retículo endoplasmático produz proteína, ele manda através de bolsinhas de membrana proteínas. Olha aqui, ó uma vesícula de transporte saindo do retículo e indo aqui, ó, para essa organela, que é o complexo golgiense. Vai mandando através de bolsinhas de membrana proteínas. E se fosse aqui pelo liso, lipídio, né? Então ele manda aqui para o complexo de Golgi. O Golgi ele modifica e empacota e depois ele secreta. Antes de falar da secreção, eu posso falar aqui, ó, modificação, empacotamento e secreção de quê? De substâncias. Que substâncias são essas? Basicamente proteína e lipídio, certo? Certo. Quando ele modifica, às vezes a proteína chega de um jeito e ela precisa ser processada para que ela adquira a função dela, ou uma enzima digestiva, ou algum tipo de hormônio, ou algum tipo de enzima que vai catalisar, facilitar alguma reação dentro da célula ou fora da célula, depende do tipo de proteína que está chegando. Então, pode ser que ela precise ser modificada para adquirir a função dela. Ela pode ser empacotada, né, colocada dentro de uma vesícula de membrana, e ela vai ser secretada. Ó. Aqui na parte de cima tem uma proteína sendo secretada. O complexo de Golgi empacotou aqui, ó. Aqui está a vesícula, a bolinha de membrana fechada, aqui ela está cortadinha no meio para você olhar o que tem dentro. E o que tem dentro é proteína. Ele junta aqui, ó, na membrana externa aí, a proteína é secretada. Aí, lembra que tipo de processo é esse de transporte celular? A secreção? Você lembra? Se eu colocar assim para você, ó, secreção. Tarará. Que tipo de transporte celular é esse? Não é legal poder falar da aula anterior? Secreção é um tipo de transporte ativo ou passivo? Ativo. Do tipo transporte vesicular por vesículas. Para dentro ou para fora da célula? Para fora da célula. Então, do tipo Exócrino? exocitose. Exócrino é um tipo de glândula.
Mas foi muito bom esse comentário, isso é uma coisa pertinente. Aí eu pensei. Então, mas as glândulas exócrinas, elas utilizam secreção, que é um tipo de exocitose. E aí, se a exocitose for de uma substância útil, aí eu chamo de secreção. E se for de um lixo de célula, lixo do resíduo, esse tipo de coisa, você lembra qual é o nome? Você não lembra, né? Mas eu não espero que você lembre disso, não. Por isso que eu estou escrevendo agora. Plasmocitose. Escrevi errado. Plasmocitose. E certo agora. Plasmocitose. É liberar o lixinho da célula. Nesse caso aqui, é de uma substância útil, né? Uma proteína, que pode ser uma enzima, um hormônio, uma proteína de sinalização celular. Ela quer dar um sinal para a célula do lado, ela joga uma proteína ali no meio externo. Então, é uma secreção. Certão? Quem que faz isso? Golgi. E aí, alguém abriu o áudio aí agora há pouco para falar de exócrino. Exócrino é um tipo de glândula. As glândulas podem ser exócrinas ou endócrinas. Vocês não precisam saber disso agora, a gente vai ver isso mais para frente quando falar de tecido. Mas tecido que tem glândula vai ter então, veja bem, se faz secreção, se a glândula faz secreção, os tecidos de glândula vão ter bem desenvolvido o complexo golgiense. Células que têm, se você olha para um desenho de célula e vê lá um monte de complexo golgiense dentro do citoplasma, você com certeza vai desconfiar que aquela célula tem função secretora, como por exemplo uma glândula, como por exemplo célula de epitélio do intestino, que tem que secretar muitas enzimas. Esse é um ponto importante. Aí começa a complicar para ficar mais interessante, porque a coisa chata de você saber nome e função é um negócio que não tem muito para onde escapar. Você precisa ficar vendo toda hora para se recordar. Só que para você entender e às vezes responder algumas perguntas que são de assuntos mais interessantes, por exemplo, digestão, por exemplo, tecidos que são glandulares, você precisa saber dessa informação prévia, que é um pouco mais chata de memorizar, porque envolve memorização, enfim, ficar vendo toda hora. Mas é por causa dessas informações que vem primeiro que você consegue desenvolver raciocínios mais elaborados e mais interessantes a respeito da biologia, a respeito do seu corpo, a respeito de como as coisas funcionam. Então, apesar de não ser um assunto muito tranquilo, muito, que legal, quer ficar vendo isso, são assuntos super importantes, tanto que é um dos assuntos que mais cai no Enem de biologia, é biologia celular e geralmente envolve muita questão de organela citoplasmática, tudo bem? Então, um exemplo disso, quando a gente está falando de tecidos glandulares, então a gente vai falar de tecido no final do primeiro ano, a gente vai falar de função glandular no final do segundo ano, quando a gente for ver fisiologia humana, então a gente vai falar um monte disso, de, por exemplo, secreção. E secreção no âmbito da célula está relacionada com a presença das organelas que fazem secreção. Né? A organela que faz secreção é o complexo golgiense. Tudo bem? Eu vou recapitular desde o comecinho. A gente viu o ribossomo, que é uma das organelas mais simples, que ela faz proteína. O ribossomo pode estar livre no citoplasma ou em cima de membrana. Se tiver em cima de membrana, essa organela vai ser o retículo endoplasmático rugoso. Se for sem o ribossomo, vai ser liso. Se for rugoso, faz proteína. Se for liso, faz lipídio. E tanto a proteína feita pelo hair, rugoso, ou o lipídio feito pelo HAL, que é o liso, elas podem ser transportadas até o complexo de Golgi. No complexo de Golgi, elas vão ser processadas e empacotadas. E depois de ter feito essa modificação, esse processamento, esse empacotamento das substâncias, a célula pode mandar essas proteínas, esses lipídios, para o destino final delas, né? Às vezes
é para fora da célula e às vezes é dentro da célula. E agora chegamos na próxima organela, que eu vou colocar com uma outra cor. Não ficou uma cor muito chamativa, né? Espero que esteja ficando agora. Ficou agora? Ficou, né? A próxima organela são os lisossomos. Lisossomos. Lisossomos, lisossomos, lisossomos. O complexo de Golgi, né? A função principal dele é modificar, empacotar e secretar. Principalmente secretar as substâncias. Mas ele tem uma segunda função, que é a formação de uma outra organela, que são os lisossomos. Liso, em grego, vem de lise. É porque elas vão fazer digestão intracelular. Alguém está chegando aqui? Não. Peraí que alguém... Não. Ninguém está chegando. Achei que tinha alguém tentando entrar na... A organela que vai fazer quebra de substâncias, digestão intracelular, vai ser o lisossomo. O que é o lisossomo? É uma bolsinha de membrana. Lisossomo é uma bolsinha de membrana. E que tem dentro dela enzimas digestivas. Aí se você tivesse... a gente tivesse na aula agora, eu ia olhar para tua cara e falar assim, enzima é um tipo do quê? Aí, como eu não estou conseguindo olhar na tua cara, você vai abrir o seu áudio e vai falar, enzima é um tipo de... Proteína. Isso, proteína. Isso é um tipo de proteína. Quem fez a proteína? Aí você deve estar falando assim, foi o ribossomo. Sim, foi o ribossomo. E o ribossomo estava em cima do retículo endoplasmático rugoso. Então ele fez a proteína, mandou para o Golgi modificou, empacotou, e ao invés de mandar para fora da célula, ele deixou lá dentro da célula. Ele deixou lá dentro da célula. Deixou lá dentro da célula uma bolsinha de membrana com enzimas digestivas. Sim, ele fez isso. E essas enzimas digestivas, por exemplo, daí aqui você, a sua célula englobou uma partícula por fagocitose. Uau! Aí, eu vou usar isso aqui de novo, ó. Fagocitose. O que é fagocitose? Fagocitose não é um tipo de transporte celular? Sim, a gente viu na outra aula. Fagocitose, ó, vou puxar uma setinha aqui da fagocitose, ó. Fagocitose. Fagocitose é um transporte ativo? É um transporte ativo. Do tipo vesicular? Sim, do tipo vesicular, é por vesículas, bolsinhas de membrana. É do tipo que vai para fora da célula? Quando a sua célula fagocita alguma coisa, você está mandando alguma coisa para fora da célula? Ou você está mandando alguma coisa para dentro da célula? Para dentro, professor. Sim, para dentro. Então não é exo, para fora. Não é exocitose, é endocitose. É um tipo de transporte ativo, do tipo transporte vesicular, para dentro da célula. De partículas grandes ou sólidas. Partículas, não. Partículas grandes ou sólidas. Aí é fagocitose. E se fosse partícula pequena ou líquida, como é que ia chamar? Eu vou escrever aqui, ó. Você já deve estar respondendo agora, né? Agora você já está vendo que eu estou digitando aqui com P? Inocitose. Partículas pequenas ou líquidas. Às vezes você coloca para dentro, a sua célula coloca para dentro dela partículas pequenas ou líquidas. Aí é pinocitose. Certo? Então veja, ó, a gente já fez aqui um paralelo. Vocês estão vendo? Estão vendo, né? Paralelo entre o funcionamento das organelas, ribossomo, que está em cima de uma membrana. Então, é retículo endoplasmático rugoso.
Produz a proteína, essa é a função do ribossomo e do retículo endoplasmático rugoso. Produz a proteína, manda através de bolsinhas de membrana para o Golgi. O Golgi processa e empacota. Isso aqui é um pacote, ó. O lisossomo é um pacote de proteínas com função digestiva, enzimas digestivas. Então, tá aqui, ó, um monte de enzima empacotada, esperando o quê? Esperando uma partícula ser fagocitada. Aí, ó, a partícula fagocitada, né? Isso aqui recebe um nome de fagossomo primário. Fagossomo é a vesícula que tem dentro dele a partícula fagocitada. Quando o lisossomo se funde a essa partícula aqui, que tem o elemento a ser digerido, aí chama-se de fagossomo secundário, que daí, ó, sabe o que vai acontecer? Vai quebrar o pau. As enzimas digestivas vão digerir, vão quebrar a partícula que precisa ser digerida, certo? Lisossomo é isso, digestão intracelular. A nossa digestão dos alimentos, é basicamente quase toda ela extracelular, acontece no seu estômago, no seu intestino, né? Na sua boca já começa, né? E algumas substâncias precisam ser digeridas dentro da célula, e quando a digestão é dentro da célula, intracelular, quem faz é lisossomo. Tudo bem? Posso tocar? Posso prosseguir? Está quase chegando no final. Vamos continuar então, ó. A gente já viu ribossomo, retículo endoplasmático, que pode ser rugoso, com ribossomo liso. Tem uma outra organela que também lembra o retículo, só que não forma rede, forma um monte de bolsas. É o complexo golgiense. O complexo golgiense produz lisossomos, e que é uma bolinha com enzimas. E existe uma próxima organela que também é uma bolsinha com enzimas. Essa bolsinha com enzimas é o peroxissomo. Uau. Então, você tá vendo essa imagem aqui, ó? Olha essa imagem que eu tô passando aqui para vocês. Essa não, essa aqui. Você já fez isso? Você sabe o que é isso aí que eu tô fazendo? Que imagem é essa aí? É de uma feridinha que alguém jogou água oxigenada em cima. Você já fez isso em você? Você já usou água oxigenada? Hum, hum. Não? Não, nunca? Nunca, Maria de... Ô, louco, não. Não, não dói, não. Já, Gabriela, você já fez isso. E o que acontece quando você joga água oxigenada? Não, nunca ninguém... Vocês não descolorem cabelo, pelinho do braço? Vocês estão na idade de descolorir pelinho do braço. Descoloro. E antes eu tava com uma alergia que eu tinha na mão, e É, quando eu descoloria, ou a água oxigenada pegava no meu machucado do dedo, é. ficava um horror e começava a arder muito. E Começava dava a esse. arder. Deixa eu ver quem que tá falando. A Letícia. Você, Lidia? É você. Você ia descolorir, então, os pelinhos do braço, né? Às vezes, para passar tintura no cabelo também descolore, né? Vocês fazem aquelas mechas coloridas. Acho super legal. Eu passei um pouco dessa fase, mas eu adoraria ter feito. É que agora já não cola mais, né? Eu já tô com umas mechas aqui de outra cor no meu cabelo. Bem pouco ainda, como vocês podem ver. Mas Eu vocês prefiro usam para descolorir, azul. né? Só que geralmente a gente compra água oxigenada para tratar de ferimentos, a gente faz aquela, se, se, né, se estrupica rala o joelho, rala o braços, né? Dentro de casa acontece muito isso, né? Tem duas crianças que são hiperativas, superativas, né? E toda hora estão se estrupiando no chão. Aí vai lá, joga oxigenada. E quando joga água oxigenada, faz assim, ó. Vocês não estão vendo. Quando eu faço assim, então vocês não veem o meu mouse? Não é possível. Estão vendo meu mouse passando aqui em cima? Sim. Ah, tá. Então, beleza. Então, ó.
o mouse aqui passando, daí solta umas bolinhas. Essas bolinhas são bolinhas de oxigênio. Por que que quando você joga água oxigenada no ferimento, libera esse gás? Esse gás é oxigênio. Por que que libera oxigênio? Eu vou falar agora. Porque nas suas células existe uma organela chamada de Jesus Cristo, chamada de peroxissomos, que, né, é uma vesícula com enzimas, e essas enzimas fazem basicamente duas coisas: oxidação de moléculas orgânicas, né, alguns ácidos, moléculas orgânicas geralmente pequenas, e um outro tipo de enzimas promovem a degradação de água oxigenada. Como assim água oxigenada? Aquela que a gente compra? Aquela mesma água oxigenada. Essa enzima se chama catalase. Enzima catalase. E a enzima catalase, ela tem essa função de quebrar a água oxigenada, porque a água oxigenada no seu organismo, ela é tóxica. Ela é tóxica para a célula. Então, por que tem água oxigenada lá nessa célula? Porque justamente quando o seu peroxissomo degrada alguns tipos de substâncias orgânicas, substâncias, né, geralmente moléculas orgânicas pequenas, esse processo de degradação, de oxidação, libera água oxigenada. Então, é um subproduto, né, que acontece quando ela está ali quebrando moléculas orgânicas pequenas e que gera um subproduto tóxico, que é a água oxigenada. Mas, providencialmente, nessa mesma organela, tem uma enzima que vai lá e quebra a água oxigenada em água e oxigênio. E o oxigênio é isso aqui, ó. É isso aqui que está sendo. Quando o seu ferimento espuma, é porque a água oxigenada está sendo quebrada. Essa água oxigenada que é você que está jogando. A água oxigenada que você coloca lá no ferimento está sendo degradada pelos peroxissomos das suas células, né? Então daí libera a água e esse oxigênio que borbulha. Aí você vai falar assim, nossa, mas por que eu jogo oxigênio? Alguém sabe por que é, jogar oxigênio, não, jogar água oxigenada para borbulhar? Qual que é a função de borbulhar? Para que você faz isso? Tem alguma coisa a ver, por exemplo, Ah, a tô gente ouvindo. ferver uma coisa, ferver legume para tirar aquelas bactérias. Aí, Ah, tá. quando ferve, faz bolha e tal. É mais ou menos É, esse raciocínio? essa fervura que a gente faz na água é para subir a temperatura e matar alguns micro-organismos. Esse quando ferve, né, na água oxigenada, não é uma fervura que aumenta a temperatura, é só porque está liberando oxigênio. Então tem a ver com a liberação do oxigênio. E a liberação do oxigênio, em muitos casos, é útil para tratar de ferimento. Por quê? Vamos ver, quem vai falar? Quem vai falar? Por que é útil liberar oxigênio quando você faz um... Professor, Oi? a minha mãe, ela fala assim que pra Hum, gente colocar água oxigenada pra hum. poder limpar, né? Para poder limpar, exatamente. E por que limpa? Ai, eu já não sei. Daí, assim, a pergunta, na verdade, é por que a água normal limparia menos que a água oxigenada? E a resposta é, a água oxigenada, quando ela é colocada no ferimento, ela libera oxigênio e o oxigênio mata algumas bactérias que não suportam o oxigênio. Bactérias que são chamadas de anaeróbias. Por exemplo, a bactéria do tétano. A bactéria do tétano, ela não aguenta oxigênio. Existem algumas bactérias assim, né? Elas não sobrevivem a uma presença uma concentração alta de oxigênio. Então, a hora que você expõe essas bactérias a uma concentração alta de oxigênio, elas morrem
Então, quando você joga água oxigenada no ferimento, a intenção é matar um certo tipo de bactéria que não sobrevive na presença de oxigênio, certo? Você vai lá e faz aquele furo, já andou tá andando no mato, assim, no pasto, de repente você pisa num prego, ou rala, corta o seu pé, corta a sua perna num arame enferrujado, e às vezes fica um ferimento meio profundo. Quanto mais profundo é o ferimento, maior é o risco de desenvolver tétano, porque a bactéria do tétano é uma bactéria comum de solo, comum às vezes, em, em locais onde tem ferrugem. Então, quanto mais, e é uma bactéria anaeróbia, quanto mais profundo é o ferimento, menos contato com oxigênio, né, externo a bactéria vai ter. Então, quanto mais profundo, mais chance ela vai ter de se reproduzir na ausência de oxigênio. Então, quando você joga água oxigenada lá e libera oxigênio, você vai estar matando aquelas bactérias anaeróbias, certo? Então, assim, e quem está envolvido nesse processo é uma organela das suas células que se chama peroxissomo. A função dela dentro da célula é relacionada a outras coisas, né? Degrada algumas substâncias. Essa degradação gera água oxigenada e a água oxigenada precisa ser quebrada, porque ela é tóxica. E aí você utiliza esse mesmo princípio, né, de liberação de quebrar a água oxigenada e liberação de oxigênio para matar bactérias anaeróbias em ferimentos. Por isso que você vai lá e joga água oxigenada no seu machucado. Especialmente se você ralou na terra, ralou no chão, onde essas bactérias geralmente são comuns, aí você vai lá e joga oxigenada para limpar. É isso que a sua mãe falou mesmo, Letícia. Certo? Pode ir? Pode. Então tá. E aí, ó. E aí, mas... Uai, cadê? Aqui, então. Peroxissomos. Eu vou falar só de mais duas organelas, que daí a gente vai falar com... Assim como o trabalho do ribossomo, como o ribossomo funciona, a gente vai tratar em mais detalhe. Também a mitocôndria e a próxima organela, a gente vai tratar em mais detalhes, porque elas são organelas muito importantes. Uma no funcionamento do seu corpo, de todos os animais e plantas, e outras só de plantas. A mitocôndria é uma organela responsável por um processo chamado de respiração celular. Aí você vai falar assim, respiração é isso aqui, ó. Isso? Não. Isso aí é respiração pulmonar que você faz, né? Você manda o ar para o seu pulmão e lá ocorrem as trocas gasosas. Isso é um tipo de respiração. Existe um outro tipo de respiração, que é um processo que ocorre dentro das suas células, chamado, portanto, de respiração celular, que é o processo responsável pela produção de. Isso aqui às vezes você vê no oitavo ano. Você viu no seu oitavo ano? Produção, eita, produção de energia. Energia na forma de uma molécula chamada ATP. Você vai escutar falar de ATP até o final da tua vida. Vou, professor, vai? Isso é uma maldição? Sim. Não, brincadeira, não é. Mas você vai ficar ouvindo falar de ATP até o final do seu ensino médio, porque ATP é como se fosse a moedinha de troca energética. Você lembra? Não sei se vocês vão lembrar, né? Faz um mês que a gente teve aquela aula de transporte celular, e os transportes celulares do tipo ativo gastavam energia. E eu mostrei um vídeo para vocês, lá da bomba de sódio e potássio, em que a bomba de sódio e potássio, ela funcionava quando vinha uma molécula brilhante lá. Pum, daí ela liberava a energia que estava embutida nela, e a bomba de sódio e potássio funcionava. Aquela molécula brilhante daquele vídeo é uma molécula de ATP. O ATP é uma abreviação de adenosina trifosfato. E quem produz
essas moléculas de ATP, são as mitocôndrias, né? A mitocôndria é uma organela que você lembra quando a gente estava falando de tipos celulares? Durante né, o processo de milhares, milhões de anos de formação, de origem da célula eucariótica, que possuem as organelas membranosas, a mitocôndria, né, o que deu origem à mitocôndria era uma bactéria que vivia livre fora da célula. Ela foi fagocitada e não foi digerida. Ela foi fagocitada e não foi digerida. É por isso que ela possui duas membranas. É como se uma fosse a membrana do fagossomo. Que fagossomo, professor? É essa coisa que eu falei agora há pouco aí, no hora que está falando de lisossomo. Se você esqueceu, volta o vídeo para ver se vai estar gravado mesmo. A membrana externa é como se fosse a membrana do fagossomo, e a membrana interna é a membrana da própria bactéria ancestral, já não é mais bactéria, né, uma organela nossa, na bactéria ancestral que foi fagocitada. Por isso que ela tem duas membranas. E é muito importante que ela tenha duas membranas. Todas essas membranas aqui vão ter funções importantes na hora de produzir energia. E a gente vai gastar um tempão muito massa falando a respeito de como a mitocôndria funciona. É importante? É importante, porque é energia, né? E você lembra, né? Você só está aqui escutando essa aula porque você está gastando energia para não se decompor. Então, são processos biológicos que demandam energia, e a produção de energia é um fenômeno muito importante que merece a sua atenção. A gente vai gastar um tempo grande falando sobre isso. Certo? Daí eu vou falar em mais detalhes, mas o que você precisa saber agora? Mitocôndria faz respiração celular, mitocôndria faz respiração celular, mitocôndria faz respiração celular. E respiração celular é produção de energia, produção de ATP. Certo? Dúvida? Não, sem dúvidas. Ótimo. Então, é a última organela que a gente vai ver, e aí seria muito da hora se a gente estivesse lá no instituto, lembra? Quando a gente estava lá no instituto? Aí eu ia levar vocês para a primeira aula de laboratório. Ah, que delícia, que ia ser super legal, né? Aí eu ia mostrar cloroplasto para você, ia pegar uma célula, um corte de alface, de folha de alface, eu ia mandar alguém lá no refeitório, pegar uma folhinha de alface com as moças do refeitório, e a gente ia tirar um pedacinho, e ia ver as células da folha de alface, cheia dessas bolinhas verdes aqui. Essas bolinhas verdes são organelas que só estão presentes em células vegetais e de algumas algas. Essas bolinhas são os cloroplastos. Ó, isso aqui é uma foto de microscopia eletrônica. Então, se a gente fosse pegar uma dessas bolinhas e fazer um corte super minúsculo, né? Ela está cheia de membranas internas aqui, né? E essas membranas internas, todas elas estão envolvidas num processo muito importante chamado de fotossíntese. E fotossíntese O que a fotossíntese produz? Alguém se arrisca aí? Energia para a planta? A fotossíntese, esse é um detalhe interessante. O processo de fotossíntese, ele produz energia. Só que ele produz energia para ser utilizada na confecção de um tipo de substância, que é carboidrato. E geralmente, né? Geralmente glicose. Então, a fotossíntese é a produção de carboidrato, geralmente glicose. Mas para fazer essa glicose, sim, precisa produzir energia. E também a gente vai ver com um certo nível de detalhamento esse processo. Certo? Vou salvar aqui. Vocês querem que eu mande isso aqui para vocês? Eu parei de apresentar? Vocês estão vendo? Vocês estão só me vendo ou vocês estão vendo? Só você. Só eu. Então eu vou fechar. Uma das organelas mais simples que existe, está presente também nas células de bactérias, nas células procarióticas, é o ribossomo. Função do ribossomo: produzir proteína. O ribossomo pode estar livre no citoplasma, se ele for uma célula eucariótica, ou
Se ela for uma célula eucaríotica, ele pode estar em cima de membrana. Se ele estiver em cima de membrana, o nome dessa organela é retículo endoplasmático rugoso. Rugoso porque tem ribossomo. Rugoso, R, porque tem ribossomo. Se não for rugoso, é porque é liso, é porque não vai ter ribossomo. Se tiver ribossomo, a função dele é fazer a mesma coisa que o ribossomo faz. Proteína, retículo rugoso faz proteína. E retículo liso, sem ribossomo, liso faz lipídio. Tanto as proteínas como os lipídios podem ser enviadas para uma organela seguinte, que é o complexo golgiense, que pode processar e empacotar esses lipídios e proteínas, né? Modifica, processa, empacota e principalmente secreta substâncias. Essa é a principal função do complexo de Golgi. Então, pode secretar. E se ele empacota e armazena ali enzimas digestivas, o nome dessa organela vai ser uma outra organela, o nome dessa organela é o lisossomo. O lisossomo é uma vesícula, uma bolinha de membrana que tem enzima digestiva. Né? Então vai ser responsável pela digestão intracelular. Tem outro tipo de organela que é responsável por digerir algumas outras substâncias mais específicas, moléculas orgânicas, geralmente pequenas, né, que é o peroxissomo. Os peroxissomos quebram essas moléculas e tem ali um resíduo indesejável, que é a água oxigenada. Então, eles também têm uma enzima chamada catalase, que quebra a água oxigenada, que é tóxica, em água e oxigênio, esses dois elementos que não são tóxicos. E as duas últimas organelas que a gente viu, né, estão relacionadas ao que a gente chama de metabolismo energético da célula, porque envolve a produção de energia. Aqui, a organela por excelência, que faz energia para o nosso corpo, mitocôndria. Mitocôndria faz o processo de respiração celular e produz ATP. ATP é a moedinha que você usa para gastar energia dentro da célula, dentro do seu corpo, dentro dos tecidos. E a outra organela que você não tem, embora você fale às vezes, que você vai fazer fotossíntese lá no sol, lembra quando você ia, né? Agora era uma época boa, né? A gente está no inverno, embora não esteja muito frio, você ia lá no sol lagartear, você ia falar, vamos fazer fotossíntese no sol? Vamos. Você faz fotossíntese? Não, porque você não tem uma organela responsável pelo processo de fotossíntese. Essa organela é chamada de cloroplasto. Quem que tem? Plantas e algumas algas, né? Então, o cloroplasto faz fotossíntese, cuja função principal é produzir carboidrato para a célula. Certo?